Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre intestino. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a live sou eu e Cristiano, meu amigo gastro. Maravilhoso. Estou aqui colocando o nome da live, peraí. Já guardem as perguntas, que hoje a gente vai conversar. Gostaram do meu cabelo, gente? Curto? Se eu tô mais empoderada, eu achei. Respeita. Deixa eu ver. Chegou! E aí, Vaninha? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tava aqui falando do meu corte de cabelo, que agora eu cortei curtinho. Estou muito É mesmo, tá empoderada. curtinho, caramba! Curtinho. Tava Senhora grande, mas era pro Vânia Matoso casamento. Paraíso, aí sim, É isso, entendeu? Era pro casamento. Eu precisava fazer os cachinhos, né? Agora já pude cortar. Dá menos aí trabalho. sim. Show de bola. E aí, como estamos? Tudo certo? Tamo bem, graças a Deus. E você, tudo Tudo bem? bem também, graças a Deus. Hoje a gente vai Trabalho? falar trabalho. Tava trabalhando agora, acabei, eu falei, gente, agora preciso ir que eu tenho que fazer uma live. Boa. Hoje a gente vai falar, nesse mês da mulher, a gente está falando sobre saúde intestinal, né? Então, antes da gente começar a falar, para quem não te conhece, mas acho que todo mundo te conhece, né? Eu quero que você se apresente. Quem é você? Além de ser meu amigo, quem é você? Muito bom. Essa parte é a melhor parte. Boa noite, todo mundo. Eu sou Cristiano Rude, sou médico gastroenterologista. Tenho formação também em nutrição enteral e parenteral, né? Um braço da nutrologia. Fiz a pós em nutrologia. E a área que eu mais gostei dentro da nutrologia foi a nutrição enteral e parenteral, até porque eu sempre trabalhei em hospital. Desde que eu saí da faculdade e emendei as residências, eu nunca deixei de trabalhar em hospital. E, e aí, só que a ideia nisso, quer dizer, não só trabalho com a parte hospitalar mesmo, não trabalho com a nutrologia em consultório, mas eu trouxe isso para a gastroenterologia. É engraçado que toda vez que eu falo assim sobre todas as coisas que eu fiz ao longo da minha vida, sempre foi fazendo em prol da gastroenterologia, Sim. sabe? Sempre para melhorar a minha performance como gastroenterologista. Então, tipo, fiz nutrologia para me melhorar como gastroenterologista, nutrição enteral e parenteral, porque eu gosto da nutrição enteral e parenteral, mas para me melhorar como gastroenterologista. Fui fazer pós e fitoterapia para me melhorar como gastroenterologista. Fui fazer especialização em auriculoterapia para melhorar como gastroenterologista. Então, assim, de fato, a gastroenterologia ela sempre permeia assim, a minha formação médica e no que eu gosto efetivamente de fazer, o que eu gosto de estudar, mas obviamente entendendo que a gente é um todo. Então, com isso, eu comecei a entender que o que eu fazia era uma gastroenterologia integrativa, né? Uhum. É, o entendimento de que, beleza, eu faço gastroenterologia, mas eu não me restringo ao aparelho digestório, eu posso não tratar o todo, mas eu contemplo o todo e entendo que se o indivíduo não está bem do trato gastrointestinal, objetivamente não é uma coisa mais aguda, tipo uma infecção, é porque existe alguma coisa ali disruptiva para aquele sistema e eventualmente aquilo ali vai estar num sono, na alimentação inadequada. Então, assim, não fazia muito sentido só trazer a coisa técnica da gastroenterologia. E como eu sempre gostei da fisiologia, da farmacologia, entender os porquês, mas por quê? Por quê? Por quê? Tinha um livrinho na minha infância que era um livrinho chamado Curiosidade Premiada, tipo um daqueles livrinhos Uhum. assim, sabe, pequenininhos. Eu sou 100 anos mais velho que você, mas na Tá minha nada, época, tá nada. mas era uma coleção de livros famosos, assim, aí tipo a menininha era Curiosidade Premiada. E a menininha tudo ficava perguntando: "Ah, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê?" E aí ela realmente foi ficando satisfeita, assim, quando os pais foram aconselhados a falar assim, cara, explica para ela o que está acontecendo no mundo, explica para ela quais são as coisas, sanem as dúvidas dela. E aí eu achei o máximo isso, que eu falei, caraca, eu sempre fui meio a menina, assim, da curiosidade premiada, sabe, entender os porquês. E aí por isso que eu faço gastroenterologia funcional e integrativa. O funcional para entender os porquês, integrativa porque integro várias técnicas na minha prática. É É isso. maravilhoso. Por isso que você é diferentão e consegue o quê? Melhorar a vida do paciente. Eu sempre falo, né, de comportamento.
hard skill e soft skill, né? Eu acho que você tem os dois, né? Então você tem muito conhecimento técnico e você tem muito conhecimento comportamental, porque nosso paciente, ele não é um intestino, é uma pessoa que tem o intestino, e aí eu entendo por que esse intestino adoece dentro daquele ambiente, né? Com suas crenças, com seus hábitos de vida, com suas questões emocionais, e a gente vai falar um pouquinho desse eixo intestino-cérebro, que eles são ali unha e carne, né? Não tem como Uhum. dissociar os dois, né? Especialmente em mulheres que são mais suscetíveis, né, à alteração de saúde mental, né, mais ansiosas, mais depressivas. Não sei se você sabe, tem 970 milhões de pessoas, né, com questões associadas a transtorno de humor. É muita gente. Né? E sabendo disso, a gente sabe que a maioria é mulher, nós somos mais suscetíveis de fato a todas essas questões, até por alterações hormonais, as questões hormonais que nos permeiam, mas a tendência, né, é que no consultório a gente veja mais mulheres, né, buscando por ajuda no que tangencia ali suas queixas intestinais. Estatisticamente, a gente sabe que é mais comum mulheres com questões relacionadas à saúde intestinal, mas no seu consultório, porque eu atendo basicamente 98% são mulheres, né? E os homens que chegam para mim geralmente são os maridos, né? Os companheiros dessas mulheres. Como é que é no seu Ai, consultório? você sabe que, assim, para melhorar a gastroenterologia também eu sou pós-graduando em psiquiatria, eu faço pós-graduação em psiquiatria. E Nossa. aí, justamente por estudar esse cérebro e intestino e tal, eu falei, cara, eu preciso conhecer isso e eu preciso ter a hard skill, né, nisso, assim, Uhum. entender o arcabouço da parada. E ontem, sábado e domingo, foi dia de pós, né, foram os dias da pós, e aí a gente estava falando justamente sobre isso, sobre o Brasil ser o país mais ansioso do mundo e o segundo país com maior número de casos de depressão. Isso se a gente for considerar os casos É. diagnosticados, sem considerar os pacientes com subdiagnóstico. Uma coisa interessante, quando eu estava preparando aula para um curso, fazendo levantamento assim, da literatura, especificamente sobre síndrome do intestino irritável, porque das desordens da interação do eixo cérebro-intestino é a mais estudada, né? Sem dúvida nenhuma. E aí uma coisa que se falava é assim, que estatisticamente a, a síndrome do intestino irritável é mais comum em todo o mundo, nas mulheres, exceto na Índia, mas é porque habitualmente na Índia as mulheres não, isso considerando assim um contexto Uhum. populacional, obviamente não estou considerando assim aquele padrão do sistema de castas em grandes cidades, Mumbai, Nova Delhi, mas eles consideravam o seguinte, que dentro da Índia como um todo, com bilhões de habitantes, que era mais frequente lá a prevalência em homens, mas provavelmente porque os homens tinham muito mais acesso ao sistema de saúde do que as mulheres. Sim. Né? Então, fora isso, era muito mais comum. E eu fazendo o levantamento também para essa aula, era justamente entendendo os porquês. Então, existe sim uma questão, assim, provavelmente por vias metabólicas basais, que ainda não se entende completamente, mas que existe uma maior incidência em mulheres e provavelmente isso tem uma associação com polimorfismos genéticos que são associados justamente às mulheres muito mais frequentes do que aos homens. Então, Sim. possivelmente isso aconteça. Agora, sim, uma coisa que, de fato, no consultório existe uma maior prevalência de mulheres, mas eu não diria que é uma proporção assim, tipo 90%, 10%. Eu diria assim, uns 65%, 35%, ou 60%, 40%, porque o lance que eu percebo, Vaninha, é que assim, eu acho que está começando a haver uma maior conscientização dos homens em relação ao seguinte, cara, eu ir ao banheiro algumas vezes por dia com fezes explosivas, todas as vezes, não é uma Não é coisa muito normal. comum, É. né? Então, assim, eu até, cara, isso aqui é uma private joke, assim, mas eu falo com a Paty, assim. Meu irmão mora nos Estados Unidos e algumas vezes, antes de pandemia, a gente ia muito para lá, Uhum. para visitar as crianças, enfim. Eu falando para a Paty, cara, toda vez que a gente parava no aeroporto para fazer uma escala, eu entrava no banheiro masculino, eventualmente estava alguém tendo uma diarreia explosiva. Assim, eu falando, cara, eu de manhã cedo ia lá para escovar o dente, chegando de avião com a cara amassada. Cara, eu ouvia aquele. Eu falo, cara, exatamente, falando, cara, e era muito frequente. Eu falo, toda vez que eu vou ao banheiro, tem alguém tendo um padrão de fezes explosivas. Tipo, cara, não é normal isso, sabe? Mas, Mas assim, é isso que você falou, né? Os homens, estatisticamente, a mulher tende a normatizam, viver né? mais porque a gente se cuida mais, a gente busca mais, né? A gente entende que, assim, pô, eu não quero viver assim desconfortável pro resto da vida, não vou normalizar isso.
Então eu Uhum. vou buscar ajuda, tem alguma coisa acontecendo. O homem, ele demora mais a buscar ajuda e às vezes ele busca por insistência da parceira, né? Vamos lá, Sim. assim não pode ficar, assim não dá, não sei o quê. E ele também é assim, como sempre foi assim, e como os meus amigos também são mais ou menos assim, por que eu Uhum. sou o diferentão que tem fezes bonitas, né? Aham. Todo mundo é assim mesmo, fezes explosivas, com um cheiro horroroso, né? Que usa o banheiro, pelo amor de Deus, ninguém mais usa, interdita. Dito banheiro, urubu morto, né? Então, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Assim, é aquilo. É óbvio que o seu cocô não vai ter cheiro de perfume da Chanel, mas também não pode ser um urubu morto, né? Não pode ser assim, ó, Uhum. depois que ele usa o banheiro, ninguém entra, porque não dá para entrar, né? Uhum. Isso também não é normal, mas eu vejo muito a normalização, né, de sinais e sintomas em homens, ele vai vivendo daquele jeito mesmo, e aí se der deu, e aí só se a esposa, se alguém falar, pô, vamos buscar, mas até que hoje em dia eu até tenho tido, sim. Eu não estou te ouvindo. De vez em Tá quando me tá dando umas ouvindo? falhas no teu áudio. Agora sim, tá dando umas falhas. Não sei se pra galera também. Mudei. Mudei a rede. Vamos ver. Tá me ouvindo? Beleza. Boa. Agora sim. O que às vezes a gente vê, né, é que o homem, ele busca o gastro, mas ele não busca a nutricionista. Porque assim, vai ter que fazer dieta, tomar suplemento, tomar trabalho, ele quer um remédio, ele quer uma coisa mais prática. Mas agora tá chegando para mim também mais homens e pessoas assim, com diverticulite, diverticulose, tem o pólipo, tem doença inflamatória. E também, né, Cris, que a gente está tendo mais diagnóstico. Então, uma vez que eu tenho mais diagnóstico, eu proponho também o tratamento, né? E o tratamento, eu sempre falo para a Marcela que a nutrição sozinha, ela não resolve nada, mas sem a nutrição também não se resolve nada. Então, é uma conduta multidisciplinar. Preciso de um gastro, preciso de uma nutricionista, né? Sim, perfeito. Eu concordo contigo. Porque, assim, ao mesmo tempo, quando a gente olha que a nutrição é pilar, né? E aí o que a galera fala, mas eu já sei aquilo que é bom, aquilo que é saudável, e aquela não é. A máxima do descasque mais, desembale menos. Isso é verdade. Mas isso a gente fala daquilo que é saudável e a gente tem que dicotomizar isso daquilo que é adequado. Sim, Porque não necessariamente aquilo ali que é saudável vai ser saudável para aquela pessoa naquele momento, é. né? E você entender isso, adequar a sua rotina, a sua disponibilidade. Eu sempre falo, cara, quando eu vou indicar alguém para o Nutri que de repente tem alguma resistência, eu falo, olha, a ideia é você ter um aconselhamento e quase como uma consultoria no sentido de não é para tipo você colocar 2 colheres de sopa de arroz, meia concha de feijão, porque às vezes a pessoa vai com essa ideia. Sim, É a pessoa entender dentro do teu contexto, da tua cultura, dos teus hábitos, aquilo ali que vai ser possível, te sugerir trocas inteligentes. é. Eventualmente vai ser necessário sim o plano alimentar com tipo sugestão, um não sei o que de quantos gramas, um não sei o que lá, mas para essas pessoas eu dou essa quebrada no sentido de, olha, a ideia é muito mais a pessoa ser uma parceira minha, um parceiro meu, também no sentido de entender aquilo ali que funciona, aquilo que não funciona e eventualmente ter alguns insights que eu não tive, Sim, né? Então, assim, quando você tem uma equipe, é muito mais legal, porque esses insights eles podem surgindo. Você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, você repara uma coisa, eu percebo outra, e tudo em prol do paciente, né? e é Então, é isso, isso, é uma assim. parceria mesmo. Perder esse medo de comer, porque muitos vêm com medo de comer, né? Existe muito ruído de comunicação sobre como tratar intestino, então ele chega falando assim: eu nem sei, isso faz bem, isso faz mal. Existe aquele momento que esse intestino ele tá tão ruim que ele quer reagir a tudo, ele tá entendendo o alimento ali como um potencial inimigo, e na verdade a gente vai ter que amansar a fera para falar: calma, é só uma frutinha, fica tranquilo, você não pode reagir assim para todo mundo, né? E eu gosto de falar com o paciente que a maior parte deles, se você perceber, eles têm sintomas secundários a danos, a problemas intestinais, né? Então, quando você pergunta, você nasceu assim? Não, eu fiquei assim de 2 anos para cá, de um ano para cá, eu tive uma questão e a partir daí que ele começa a adoecer, né? Esse intestino começa a adoecer e nesse ínterim de esse intestino adoecer, ele começa a reagir com tudo, né?
Eu tenho muita paciente assim, que no último ano, depois da pandemia, eu fiquei muito ansiosa, meu intestino ficou muito ruim, de lá para cá eu venho tropeçando. E aí uma coisa interessante, né, é novamente a gente linkar para esse eixo intestino-cérebro, como eventos traumáticos, né, mudam o funcionamento do intestino, porque geralmente a pessoa sabe o quando que ela começou a ficar ruim. Então ela fala assim, olha, foi com 25 anos, foi com 27, foi com 23, foi com 30. Aí você fala assim, mas o que estava acontecendo quando você tinha 23 anos? Aí eu estava tentando sair fazer um mestrado. Ai, não, eu me divorciei. Aí eu descobri que eu fui traída. Então, o gatilho emocional como o iniciador, né, dessas questões intestinais é muito comum, né, no nosso consultório. Por isso que eu sempre pergunto, qual foi o momento que esse intestino começa a ficar ruim? Aí ela começa a contar a história, né? E nisso que você conta a história, a gente começa a perceber, né? E a gente não tem como negar nunca, como a mente é importante na saúde intestinal, né? Então, às vezes eu falo assim, gente, parece que é chover molhado. Quando eu falo, gente, saúde mental, vocês precisam cuidar da ansiedade, tem que meditar, orar, espiritualidade, contato com a natureza, precisa desacelerar, porque não tem como segurar esse intestino sem segurar a cabeça, né? É, e você vê assim, por exemplo, é interessante, isso é um negócio que eu algumas vezes já postei sobre isso, que fala-se muito do eixo gut-brain, perdão, gut-brain, mas esquecem de olhar para o eixo brain-gut, Sim, né? Então, quer dizer, não, o que eu vou comer? Porque o intestino vai ficar mais permeável, porque o alimento tem FODMAP, porque o alimento tem estamina, porque não sei o quê, porque esse daqui é da marca tal, que não tem não sei o que lá. Mas aí a galera esquece de cuidar de saúde mental dentro do país em que a gente tem o segundo país com maior prevalência de depressão e o primeiro país com maior de ansiedade. E sim. você vê isso nitidamente no consultório e muitas vezes as pessoas elas falam assim, não, eu não tô ansioso, porque a pessoa entende que a ansiedade ela funciona como picos, mas ela esquece que ela vive num patamar de ansiedade. Fala, ó, querida, seu patamar já subiu tem muito tempo É. de ansiedade. Então, quer dizer, as outras coisas, tipo, é necessário pegar uma montanha russa com 25 loopings para a pessoa, tipo, caraca, isso é ansiedade. E não, na verdade, é aquele padrão que a pessoa vive. A pessoa vive ansiosa. É. Tipo, manda uma pergunta que é a resposta na hora. Não dá uma devolutiva. No trânsito, então, tipo, a pessoa vem nos cascos. Então, quer dizer, e assim, trabalho já que mostram que a gente tem o estresse, ele é um fator que aumenta a permeabilidade intestinal. Por E si quando você só, não tonifica, precisa de ajuda. Só você estar não, estressado, a gente tem que já é aumento de suficiente permeabilidade para intestinal. aumentar a permeabilidade, exato. Tanto que tem estudo mostrando o contrário, que assim, esses estudos são feitos da seguinte forma, submetem a pessoa a um estresse e fazem uma aferição através de métricas laboratoriais de marcadores de aumento de permeabilidade intestinal. E aí você faz uma tonificação de nervo vago nesses indivíduos, né, que esse trabalho que foi publicado ano passado, e aí fazem a mesma marcação, submetendo aqueles indivíduos ao mesmo estresse e aquele índice diminui. Então, quer dizer, são métricas objetivas mostrando que quando você melhora, tonifica o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que vai regular batimento cardíaco, função digestória, respiração, independente do nosso comando. O sistema nervoso autonômico é o que vai regular a luta, fuga ou modo avião. Quando você deixa esse cara equilibrado, por mais que venha o estresse, você já tem uma maior resiliência. E é Sim. esse o lance. Eu acho que a gente trabalha muito pouco a resiliência mesmo, permitindo com que esses diferentes fatores eles tomem proporções muito gigantes que vão impactar não só, mas também na saúde digestória. Então, assim, E de sabe fato, se você que não cuida do brain gut, não vai rolar. Não adianta só cuidar do gut brain. eu sempre falo em palestra, em aula e com os meus pacientes que os nossos pensamentos são a nossa maior fonte de estresse. 85% do que a gente pensa não acontece, mas a gente gasta tempo com pensamentos ruminativos de coisas que nunca vão acontecer, só que o nosso cérebro ele não consegue distinguir bem que aquilo é uma probabilidade ou que aquilo está acontecendo. A partir do momento que você começa com esses pensamentos ruminativos, ai, não vai dar certo, eu tô com medo, tô ansiosa, eu não sei o que, você começa a liberar hormônios, como cortisol, dentre tantos outros, que vão alterar funcionamento de intestino só pelo pensamento.
né? Então você vive nesse looping mental, né, de pensamentos repetitivos, essa ruminação mental que eu vejo que as pessoas fazem muito hoje em dia. Você já altera toda essa arquitetura hormonal e com isso a gente tem um aumento de inflamação intestinal, aumento da permeabilidade intestinal e uma vez que eu rompo, né, essa interface dinâmica ali que está relacionada à permeabilidade intestinal, eu começo a gerar sintomas muito sistêmicos. Então, aquilo vai ganhando ali um poder muito maior, né? Então, novamente, a gente sempre fala disso, de controlar os nossos pensamentos, e por isso que hoje a gente fala de yoga, meditação, né? Espiritualidade, as condutas relacionadas a grounding, ter contato com a natureza, ter contato com as pessoas que a gente ama, se afastar de certos alecrins dourados, né, que atrapalham a nossa vida, porque a gente também é o que a gente consome como pessoa, como cultura, né? Então, a gente escolher bem esse meio social que a gente está inserido também faz diferença para a nossa saúde intestinal. Eu gosto do intestino porque, como ele é fofoqueiro, ele comunica com tudo, né? Então, ele está sempre dando o recado dele. Ele nunca tá ali, nunca passa despercebido, pobrezinho, né? Mas sabe uma coisa que eu tava até falando com a Carol na outra live que eu fiz sobre a gente estar sempre cansado? Antigamente, né? Eu tava lendo um livro falando do Rockefeller, que falava o seguinte: na época dele, lá em 1900, ele era um cara que ficava mais na estratégia. Então, ele era mais pensador, né? Ele ficava o tempo todo ali ruminando novas estratégias para ganhar mais. E na época, a maioria dos trabalhadores eram trabalhadores braçais, né? Então, achavam que ele não fazia nada, uma vez que ele passava o dia pensando. E hoje em dia, apesar de a gente não ser mais, né, em sua maioria, esse trabalhador braçal que vai para a fábrica, que executa esse trabalho em período ali de 8 às 17, a gente está sempre com o trabalho na cabeça, porque o trabalho está no nosso celular. Então, gera uma ansiedade, uma velocidade que a gente tem que entregar as coisas. As pessoas estão sempre te cobrando além do que você pode dar. E a gente está ficando muito mal de cabeça, né? Por causa disso, por conta de mídia social, por conta desse excesso de acesso que as pessoas têm a gente, por conta desse excesso de velocidade que os outros acham que você tem que ter. Você até falou disso, né? Então, a gente percebe essas pessoas mais ansiosas justamente porque hoje o nosso trabalho é uma grande válvula, ele é um grande momento de estresse nas nossas vidas. E eu que tenho intestino irritado percebo isso, assim. Se eu tô trabalhando demais, se eu não tô dormindo bem, se eu tô num momento, assim, vou dar uma aula, uma palestra mais difícil, o meu intestino entra em crise. Não é o que eu como. Eu falo isso pro meu paciente. Não é o que você comeu, é o que você sentiu, porque a sua dieta está muito controlada. O que você sentiu? Aí ele fala assim: ontem eu briguei com o meu chefe. Nossa, ontem eu tive um problema aqui com a minha esposa, com meu marido, com meu filho. Caramba, eu entro em crise na hora. É de pensar. Tu tem intestino irritado também? Não, né? Não, você achava que eu tinha, né? Você sempre achou que eu tivesse. Porque é uma Falo com peste, né? O propriedade intestino do intestino irritado. irritado. Eu falo, porque eu tenho, né? E assim, às vezes é pensamento mesmo. Você começa a pensar. Quem tem intestino irritado aí, levanta a mão para ver se eu não tô sozinha. Tu começa a pensar aqui, eu falo, cara, tem que fazer essa aula, não vai dar tempo. A barriga começa a distender. E o intestino irritado é um fenômeno, né? Porque a gente não consegue prever nada. A gente não prevê novas crises, a gente não prevê, não consegue entender exatamente qual é o alimento que desencadeia uma nova crise. Às vezes a gente não consegue conter ele só com medicamentos, tem que ser múltiplas condutas o tempo todo, múltiplas estratégias. Ele é um evento, né? O intestino irritado por si só é um evento. Mas eu comecei a perceber melhora quando eu comecei a segurar meu pensamento. Falo, calma, peraí, assim você vai ficar doente, assim você não pode, dar um passo para trás. Dar um passo para trás para pegar impulso para a gente voltar com força. Senão, gente, a gente adoece. A gente precisa aprender a se frear. Porque senão, ó, intestino irritado não dá conta. A última coisa que eu vou falar, que eu tô taquilálica, eu acho o intestino irritado, que a gente geralmente fala assim, ó vida ou azar, né? Porra, ó, por que eu tenho um negócio desse? E aí a gente tem que ressignificar essa dor, né? Na verdade, o fato de eu ter intestino irritado faz eu viver com mais qualidade de vida. Então, o fato de eu ter intestino irritado faz com que eu não passe por cima de mim, faz com que eu não passe por cima dos meus sentimentos, faz com que eu cuide da higiene do sono, faz com que eu coma melhor, faz com que eu treine, faz com que eu cuide da minha saúde mental.
Se eu não tivesse intestino irritado, eu acho muito improvável que eu fosse tão cuidadosa comigo quanto eu sou, porque eu entendo que eu adoeço quando eu estou desequilibrada, né? Então, eu sempre falo para o meu paciente, esse é um momento que você tem uma oportunidade oferecida pela vida para você viver mais e melhor, né? Então, a vida está te dando essa oportunidade. Se você olhar dessa forma, é mais leve do que você viver o outro lado da moeda, que você passa o dia todo, porra, que vida desgraçada, logo eu, né? Essa pessoa não melhora nunca, porque ela tá sempre maldizendo a vida, né? Enquanto que a outra que busca resolver, a chance dela resolver é muito mais alta, né? É. Eu acho que o que eu explico para o paciente, normalmente, que tem uma desordem da interação do eixo cérebro-intestino, é que normalmente, assim, isso que você falou, alguns pontos, assim, que você falou, pô, falou pra caramba, mas obrigado. Valeu a caramba. Mas, assim, o que que acontece? Isso é uma verdade, né? Você pega, assim, eu normalmente faço um mapa mental com o paciente na hora, assim, né? Vou desenhando um mapa mental das coisas que vão juntando, das informações, e normalmente eu pego, assim, na linha do tempo, isso é bem descrito na literatura, que na própria desordem da interação do eixo cérebro-intestino, do tipo síndrome do intestino irritável, houve um momento na vida da pessoa que houve uma quebra da homeostase dela, e aquilo ali foi um evento que aconteceu e encontrou uma condição favorável, Uhum. genética, social, de hábitos de vida, e a partir dali, de fato, ela percebeu uma coisa disruptiva na saúde dela. E aí é interessante perceber o seguinte, que essa questão, ela normalmente vem associada também com eventos importantes na história de vida das pessoas que muitas vezes elas não têm a lembrança, porque aquilo ali foi para um lugar de esquecimento, que é o que a literatura descreve como early life traumas, os traumas de vida muito precoce. Uhum. Então, quando você para olhar, não precisa ser um evento assim, tipo, eu atendi uma paciente recentemente que ela falou, olha, eu vivi num lar com uma pessoa alcoólatra que me ameaçava com uma arma durante 21 anos, até o momento que eu saí de casa, entendeu? Muito duro, né? Sim. Uma coisa muito dura, mas não necessariamente isso. Às vezes a pessoa, assim, um acidente de carro em que ela teve um trauma, ou a pessoa teve uma queda importante, ou ela passou um susto muito grande, ou ela teve uma perda muito grande. Eu tenho um paciente que perdeu os pais, pai e mãe, aos 12 anos de idade, ele tem hoje em dia 50 e poucos anos, num acidente de avião. Então, assim, isso é uma coisa que é muito prevalente na história de vida das pessoas, e aquilo ali, quer dizer, aquela ressignificação, aquele trauma, aquele campo interferente, que é o que a gente fala na terapia neural, muitas vezes aquilo ali ele funciona como uma cicatriz que vai fazer com que como gatilho para esses eventos eles acontecerem ao longo da vida da pessoa. Então o que eu falo é o seguinte, olha, quando você tem um diagnóstico, tipo uma desordem da interação do eixo cérebro-intestino, você reconhece que até X tempo, até X idade, você podia comer de tudo que você não sentia absolutamente nada. E a partir desse momento, você percebeu que você precisou começar a ficar mais seletivo em relação aos seus hábitos de vida, ao seu sono, às coisas que você faz, ao que você come. Você precisou tomar mais as rédeas da tua vida. Antes era assim, comia o que dava, dormia quando desse, trabalhava até a hora que fosse. Não é porque as outras pessoas estão fazendo isso que elas são mais saudáveis. Pelo contrário, você tem, entre aspas, o benefício de ter sinais no seu corpo que te avisam, porque o cara que está aos 75 anos com hipertensão, diabetes, câncer, DPOC, enfisema, bronquite, asma, doença cardiovascular, ele não teve esse problema, eu brinco, igual ao desenho animado do Pernalonga e do Papaléguas, que caiu uma viga na cabeça do cara e a partir dali começaram aqueles problemas. Foram problemas que foram sendo construídos ao Uhum. longo da vida e ele não tinha a percepção, ou ele não se auto-observava, ou o corpo dele, eu acho muito pouco provável que o corpo não dava sinais. Eu também, Provavelmente eu o acho que corpo ele dava não sinais e ouviu. a pessoa ignorava. Isso, passou Exato. por cima. E aí, a partir de um determinado momento, a pessoa descobriu uma série de doenças e é um problema que descompensa o outro, que descompensa o outro, que descompensa o outro. E a partir do momento que a pessoa tem essa ferramenta nas mãos, e eu falo, a ferramenta do diagnóstico, porque você pode chegar, sei lá, no Japão tendo um diagnóstico, na Namíbia tendo um diagnóstico, no Zaire, na Rússia. Se você tem o poder do diagnóstico nas mãos, você sabe se virar com aquela informação que você tem. Então, quer dizer, a Uhum. própria informação do diagnóstico, ela é para te empoderar no sentido de te dar ferramentas e não para te enrolar na vida, sabe?
Sim. Então, assim, eu acho que esse que é o lance, isso que você falou, ao mesmo tempo que é uma coisa assim, caramba, é um saco, você ficar restrito, blá, 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 de uma certa forma, é uma ferramenta que você tem nas mãos para te lembrar, opa, se autorregula aí, minha filha, se autorregula aí, meu filho, porque senão o negócio vai dar ruim, né? É um Sim. alerta do corpo, é um corpo que é mais é, hábil a identificar coisas que quebrem o equilíbrio, quebrem a sua homeostase. Eu acho que isso é uma, se a gente tivesse que dizer assim uma coisa boa, eu vou dizer que é um ponto positivo, um corpo que avisa, um corpo que é cavalheiro e que avisa, ó, o negócio não tá legal. É. E cabe a nós, né, sabermos ouvir, né? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida tentando não ouvir, né? Silenciar esses sinais e sintomas. Aí tem um momento que a vida te para e fala, ó, assim não vai dar, não. É o que eu vejo muito no consultório hoje em dia. E geralmente tem esse gatilho, esse momento, esse trauma inicial. O meu intestino irritado se desenvolveu quando meus pais se separaram. Foi super traumático para mim. E ele começou a melhorar quando, olha que doido, quando eu perdoei o meu pai, né? Então, assim, perdoei e aceitei. Então, eu entendi que as pessoas dão o que elas podem dar e é isso, né? Então, vamos, vida que segue. Não você ficar naquela coisa ruminativa. Isso fez muita diferença para mim. Até já falei sobre isso, né? Que perdoar não é esquecer, né? Mas perdoar é muito importante para quem perdoa, né? Nem importante para o outro. Porque não perdoar o outro é tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Então você Uhum. fica ali ruminando aquela raiva, às vezes o outro nem sabe, né? Então ele nem sabe que você tá ali morrendo de raiva. Então a gente perdoar para a gente poder viver em paz, para a gente se libertar, né? Mas aí a gente já vai entrar na psicologia, que eu adoro, você adora psiquiatria. Mas me conta uma coisa, hoje em dia a gente sabe, né? Outro dia falaram assim, eu perguntei uma coisa aqui no Instagram, e falaram assim, é desbiose. A maior parte das pessoas hoje a gente entende que tem uma alteração de microbiota quali-quantitativa, né? Pelo estilo de vida que a gente tem, pelo peso que a gente tem, por patologias de base que alteram a composição dessa microbiota, estresse, falta de sono e come mal, né? Então, assim, quando a gente fala de tratar esse intestino disbiótico, por onde que você começa? Eu, toda vez que tem um paciente que eu tenho um caso muito complexo à minha frente, eu começo a, peraí. Eu falo, opa, volta para a base, volta para o intestino, volta a tratar o intestino permeável. Então, primeira coisa é a identificação, assim, na história de vida, né, esse momento da conversa, a minha primeira consulta é uma consulta longa, eu fico 2 horas com a pessoa, e aí nisso eu faço, e não dá para ver tudo, eu já falo, olha, a primeira é maratona, isso aqui é maratona, não adianta achar que numa consulta a gente vai resolver todas as questões, E mas é eles uma chegam consulta para a longa gente, para... já passaram por muitas pessoas, né, Cris? Então, eles têm milhares de exames, milhares de opiniões, milhares de credos que a gente tem que, ao mesmo tempo que tem a escutativa que eu te ouço, eu tenho que ver tudo que já foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. Porque hoje em dia a gente não pega um paciente simples, tipo assim, eu nunca fui no nutricionista, eu nunca fui no gastro. A Uhum. gente pega aqueles que já foram em todos, a gente fala assim, caraca, o que eu vou fazer? Que você tem que se debruçar sobre o caso, né? Uhum. É, e aí, normalmente, essas pessoas, assim, que vêm justamente com isso, né? Com essa história de vida, com com toda essa bagagem mesmo, não só de exames efetivamente, mas com uma bagagem de sofrimento mesmo. As Sim, pessoas, elas vêm sofridas, né? Porque realmente aquilo ali atrapalha muito a qualidade de vida. Várias vezes eu ouço no consultório, assim, tipo, olha, viver assim não tá dando, sabe? Às vezes eu fico questionando assim o meu viver, porque as pessoas realmente elas vêm num quadro muito desanimador, muito desolador. As pessoas elas muitas vezes vêm sem esperança. Então assim, coisas que são básicas, né? Primeiro, entender isso, qualidade do sono, o que está acontecendo, como é que essa pessoa está dormindo, como é que essa pessoa está comendo. Muitas vezes, num primeiro momento, medicar, sabe? Várias vezes eu pego o paciente que eu falo, bom, eu não vou ensinar essa pessoa a nadar agora. isso. Eu vou jogar a boia junto com uma corda, eu estou aqui segurando a corda e a boia, eu vou ter certeza de que essa pessoa não vai se afogar, não vou deixá-la se afastar demais, mas agora o melhor que nós temos para fazer para essa pessoa agora é isso. Então, Sim. muitas vezes, assim, na primeira consulta, o paciente sai com medicamento, é isso daqui que você vai usar isso aqui por 15 dias e você vai me dar uma devolutiva para a gente repensar a rota. E Uhum. aí, é tipo, tira a pessoa ali, apaga o fogo, sabe? Sim. Silencia aquele negócio.
Então, assim, a resposta não é fácil. Eu primeiro preciso entender o que está acontecendo. Se eu vejo que é uma pessoa que está com quadro de uma provável infecção gastrointestinal, muitas vezes a primeira coisa que eu vou entrar baseado em alguns exames básicos de sangue é entrar com antibiótico. Pode ser que seja isso. Uhum. Se a pessoa vem no momento em que ela está completamente desregulada, alimentação péssima, todo errado, e eu consigo identificar que ali tem um campo para a gente começar a trabalhar e fazer modificações que já são as modificações de estilo de vida, que elas vão ser mais duradouras, beleza, é isso que a gente vai fazer. Se eu vejo que a pessoa está com dor, o quadro é de dor, uma dor intensa, muito desconforto, mas não tem nada mais infeccioso agudo, ou algo que eu precise usar alguma coisa de antibiótico. Eventualmente eu vou usar uma medicação do tipo um neuromodulador, uma dose baixinha. Vamos fazer isso daqui agora para dar uma silenciada nesse negócio, dar uma acalmada e depois com a cabeça mais fria a gente começa a recalcular a rota. E às vezes o paciente vem precisando do diagnóstico mesmo. Eu tenho recebido muitos pacientes, eu não sei se eu estou mais sensível para esse diagnóstico, ou se de fato eles estão sendo mais referenciados para mim, pacientes com pacientes mais hipersensíveis. Então, Uhum. assim, usar as ferramentas diagnósticas que eu tenho para isso. Eu falo, olha, eu sei que agora nesse momento é meio frustrante, porque a gente vai precisar passar por uma etapa de diagnóstico. Isso frustra, porque às vezes as pessoas passam aqui em 15 dias, me mandam uma mensagem, olha, mas não tem nada que eu já possa fazer, eu estou desconfortável, não sei o que lá. Eu falo, cara, eu entendo, mas espera um pouquinho, porque assim, essa divisão agora é que vai definir em relação à qualidade do seu tratamento no médio e longo prazo, porque se eu fizer qualquer coisa muito diferente agora, eu vou maquiar diagnóstico. Então, Isso eu assim, a sempre grande falo verdade... também, ó, vamos rastrear para excluir. Nesse primeiro Sim, momento, segura, não vamos tirar nada ainda. Eu preciso entender o que eu estou tratando, porque é o que você fala, trate a causa. Porque são completamente diferentes as intervenções para o massivo, para o intestino irritado, para uma doença celíaca, para uma sensibilidade a glúten não celíaca, para o supercrescimento fúngico. É tudo, tudo aí tem desbiose. Em nenhum momento eu desconsidero a hipótese de que meu paciente é desbiótico. Mas mediado pelo quê? Que tipo de desbiose? É fungo, é bactéria? Tá onde? Né? Então, tudo isso vai mudar o meu tratamento. E geralmente a pessoa que busca a gente, ela quer, óbvio, né, que a gente tire com a mão a dor dela, e eu entendo, porque eu sei que é desconfortável, né? Mas eu preciso, num primeiro momento, excluir. Eu falei, então vamos excluir outras possibilidades e a partir daí a gente começa a decidir para onde que a gente vai. Porque senão a gente fica sempre nesse assim, eu não sei, será que é intestino irritado? Ai, será que é SIBO? Ai, será que é SIFO? Ai, será... Se eu não sei para onde eu tô indo, qualquer lugar serve. É por isso que as pessoas não têm resultado. Porque você vai fazendo aquilo meio no feeling. Não, tô tratando desbiose, vou dar probiótico. Calma lá, você tá dando probiótico para quem? Né? Então, não uhum. é para todo mundo. Tudo posso, nem tudo me convém, né? Ou é dieta low food map para todo mundo que tem questão intestinal. Peraí, nem todos precisam. Será que é isso que ele precisa de dieta low food map? Ou o problema é uma frutose, ou o problema sei lá, um trigo somente, ou ele tem só uma intolerância à lactose. Se a gente não descobre, a gente não consegue tratar. E aí ele vive num mundo de exclusões desnecessárias. A gente tem quantos pacientes que chegam pra gente comendo arroz, lembra? Arroz, bacon, carne. E Se só, botava no orégano, café da manhã, almoço e sintoma, no jantar. Isso aí. por anos, né? Perdeu 30 quilos comendo arroz, carne e bacon. E tudo que a gente tentava avançar, cara, não ia. Então a gente precisou diagnosticar, tratar com medicamento, vejo uma grande resistência. Mas eu não quero tratar com medicamento. Olha, no primeiro momento eu tenho que te tirar desse buraco que você tá. Você não aguenta mais Uhum. viver aí, você tá me pedindo ajuda, eu quero te ajudar. Então, vamos no gastro, ele vai te medicar, vai ser super importante para você, vai aliviar a sua dor, porque com dor ninguém pensa, né? Por isso que a gente tem clínicas da dor, né? Então a gente vai tirar você daí. A partir do momento que a gente amansar a fera, a gente vai propondo novas condutas. É importante que o paciente entenda que não é uma sentença. Você não está prescrevendo um medicamento ad eterno. Você está prescrevendo aquele medicamento naquele momento e você vai reavaliar essa conduta dali a determinado tempo. A mesma coisa é a nutrição, a mesma coisa é a dieta, a mesma coisa é o suplemento, é tudo periodizado, de acordo com o feedback desse cliente, desse paciente, dos exames, né, que a gente pede.
Então, é um passo a passo, né? Mas você sabe que, pensando em intestino irritado, tem um estudo que fala que uma grande parte dos pacientes, eles topariam abrir mão de 10 anos da própria vida para que os sintomas cessassem. Então, pensa o quanto isso impacta mesmo na qualidade de vida, né? Você sente dor o dia todo. De vez em quando eu entro em crise de intestino, não como as que eu já tive, mas você não consegue fazer nada. Você fica o dia inteiro com a barriga distendida, dor, 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 sinalizando dor. Você fala, cara, você está exausta de sentir dor. O seu cansaço mental é da dor. Você não aguenta mais, igual mulher com endometriose, você não aguenta mais sentir dor. Eu preciso que alguma coisa segure a dor. E aí, nesses momentos, eu tratava com medicamento, senão eu não saía daquele buraco, né? E a gente precisa viver, né? Uhum. Mas é interessante, ao mesmo tempo que você olha isso, quando você coloca muitas vezes o paciente no protocolo low FODMAP, que estava vindo ruim, mal, muito tempo com sintoma, você faz a restrição na terceira semana, ai, não aguento mais essa É, dieta não é para mim, impossível. Tá é, entendendo? Então, muitas vezes o que acontece é que isso aí é totalmente psicológico e também a psiquiatria estuda isso e a psicologia também. No momento que você está sentindo dor, você barganha qualquer coisa. Tipo, eu abro mão de 10 anos da minha vida. Mas a pessoa muitas vezes não consegue abrir mão de 3 semanas fazendo um plano alimentar. sim, Né? Então, quer dizer, é a, veja, o que eu vou dizer com muitas ressalvas, obviamente. Mas é assim, é como se fosse assim, é a troca de prazeres momentâneos em detrimento de valores sim. eternos, sabe? E muitas vezes a gente vê isso não só para isso, mas para tudo na vida a gente tem visto, né? Que muitas vezes é o seguinte, olha, é um tratamento. Assim como a gestação, ela continua sendo de 9 meses. Pode Sim, até acontecer um parto que continua sendo prematuro, em 8 meses, com 7 meses, com 6 meses, mas existem os ciclos e existem os períodos da vida, né? E existem aqueles momentos em que você vai realmente, principalmente dentro de um tratamento, precisar abrir mão. Então, assim, quando a gente fala do engajamento do paciente ou da gente, né? Tipo, ó, eu tô aqui, a gente vai junto nesse rolê, vamos junto nessa jornada, mas é uma jornada. Não adianta achar que numa consulta, não adianta achar que num plano terapêutico, assim, pronto, já foi, é isso, está resolvido. Não é, é um processo. E é, hoje em dia, Vaninha, o que eu vejo é que eu, Cristiano também, nós temos uma dificuldade em vivermos os processos, sim. né? É E porque isso é tudo também, muito rápido, né? Viciados em dopamina, a gente quer tudo prazeroso para amanhã, né? exato, e aí você esbarra na serotonina, que é quem parece pegar no intestino irritável, e aí lasca, né? Exatamente. Aí não dá. Mas a grande verdade é que, assim, por exemplo, até quando você olha, tem autores que questionam, né? Se a síndrome do intestino irritável por si só é um diagnóstico, ou ela é, na verdade, um grande guarda-chuva, né? Um umbrella, debaixo do qual tem diferentes diagnósticos. Se você tem, por exemplo, uma condição como a síndrome do intestino irritável e a pessoa tem uma desbiose intestinal que está associada à presença dos sintomas, porque muitas vezes nós temos pacientes com síndrome do intestino irritável que mesmo sabendo que ela tem o passaporte para o desequilíbrio da microbiota, não é aquilo que está pegando naquele momento. O Sim, que está pegando é uma hipersensibilidade visceral. Até porque nós temos os pacientes que têm uma microbiota que eles chamam de HC, né? Healthy Control, por exemplo, que eles comparam nos estudos com as pessoas que não têm nenhum problema de saúde e têm uma microbiota parecida. Né? Ou seja, será que sempre o problema é uma é a desbiose? Ou microbiota. será que em algum É. momento da vida, não é outra coisa que está pegando, que está fazendo com que realmente o sintoma esteja acontecendo? Eventualmente, uma hipersensibilidade visceral. Por quê? Porque a inervação ali é meio desencapada no intestino, fazendo com que a pessoa tenha uma maior propensão a ter dor. Ou existe uma maior degranulação de determinadas células, como é o caso do mastócito, que eu adoro, que vai chegar e vai degranular algumas substâncias que vão ativar mais inervações no sistema nervoso entérico, que vão fazer com que exista uma maior percepção de sintoma. Então, entender esse timing. Às vezes eu recebo também, não, porque eu tenho desbiose, não, porque eu tenho. Ok, vamos lá, elabora esse assunto. Isso é um É, diagnóstico. Eu sim, quero entender o que você sente, sabe? sim. Às vezes é uma inadequação alimentar. A pessoa come alimento fermentativo o dia todo, né? Tipo, café da manhã, almoço, jantar, faz um baita do empilhamento e fica mais distendido. Falou, olha, você de fato consumiu uma maior quantidade de alimentos mais fermentativos ao longo do dia. Não adianta você fazer uma meditação enquanto você não equilibrar a tua dieta. Né? Ao mesmo tempo, a pessoa pode ter uma baita de uma alimentação super equilibrada,
e não conseguir cope, né? Não conseguir administrar, não conseguir gerenciar estresse. Então, assim, a grande verdade, e a gente vê isso muito nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Antes, os pacientes com doença inflamatória intestinal, pô, lá na minha época de residência, 2005, 2006, a gente falava que, eventualmente, o paciente com doença inflamatória intestinal, tipo doença de Crohn, quando ele entrava em atividade de doença, a gente entrava com antibiótico para esfriar o processo inflamatório. Tanto que eles eram liberados na portaria do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, antibióticos que a pessoa conseguia pegar pelo programa de medicamentos especiais para tratamento, fazia parte do tratamento das doenças inflamatórias intestinais. E aí, com o advento do que na minha época de residente a gente chamava de hiperproliferação bacteriana, com o conhecimento do SIBO, né, do supercrescimento bacteriano, a gente começou a entender que muitos desses pacientes que estavam em atividade de doença inflamatória intestinal, na verdade, estavam com uma condição superposta, que era o SIBO. E a partir do momento que você tratava com antibiótico, aquela pessoa melhorava. Putz, se eu fosse pensar que aquilo ali poderia ser uma atividade da doença inflamatória intestinal, eventualmente eu ajustaria a dose do medicamento para a doença inflamatória intestinal e não era o problema. Então, a história do tratar a causa. E no paciente debaixo desse guarda-chuva com síndrome do intestino irritável, várias coisas podem funcionar como gatilho. Então, se você não tratar naquele pico do sintoma o gatilho, ou você não entender nos processos da pessoa o que realmente está mais associado à sintomatologia, né, e à perda da qualidade de vida dela, você não vai fazer o tratamento adequado, porque você vai ficar Por isso que tem tanta gente com falência terapêutica, porque é isso que você falou. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então a pessoa eventualmente está tratando uma parada que nem tchum, E eu nem vejo sabe. muito isso, assim, eu que tenho curso, né, o Clínica do Intestino, e acabo, né, falando muito disso, o que as pessoas querem são protocolos. Mas como é que eu protocolo um ser humano, né, que tem tantas questões, idiosincrasias, particularidades, momentos de vida fisiológicos diferentes? Eu não consigo protocolar, porque eu sei o que é gatilho para mim, que é minha saúde mental. São duas coisas, trabalhar muito e dormir pouco. Mas pode ser que para uma paciente minha seja um problema com o marido dela, que engatilha sintomas um atrás do outro. A outra pessoa pode ser realmente que ela come. Eu já sei que não é minha dieta, porque eu controlo a dieta. Então eu já sei que não é isso. Mas e para aquele outro paciente que chega para mim comendo um monte de coisa que não deveria, com um monte de sintoma intestinal? Eu atendi uma pessoa assim outro dia. Aí eu falei, olha, vamos tirar isso. Na hora da consulta, ela falou, não, top, beleza, vamos lá. Deu 3 dias. Vambora, tamo Tamo junto. junto. 3 dias depois ela falou, pelo amor de Deus, não aguento mais. Só 3 dias, ela nem começou a fazer dieta ainda. Não aguento mais e eu não tive resultado. Sim, mas tem 3 dias que você começou. Então, assim, me dê tempo para te ajudar. Né? E você vai precisar seguir com constância e consistência. Que é o que eu falei para ela. No seu caso, a gente não está inventando a roda. Eu estou fazendo o básico executado a maestria. Então, o que eu quero que você faça vamos limpar essa dieta, vamos colocar o legume e verdura na hora certa, do coccionado da forma certa, vamos entrar com os fitoterápicos que eu te prescrevi, você vai beber água, você vai fazer atividade física, que parece, assim, falar que outro dia eu tava na manicure, até ouvi uma menina falando isso, mas eu fui na nutricionista, aí ela falou para eu comer bem, para eu treinar, não sei o que, se fosse para isso eu não teria ido. Então, gente, é que a maior parte das pessoas não faz nem o básico. Aí ele quer o quê? O topo do bolo, né? Ele quer a cereja do bolo, mas ele não faz a base. E eu sempre falo com o meu paciente, a gente não constrói bolo de cereja, né? Então, o bolo não é feito de cereja. A cereja é o topo do bolo. Para você merecer chegar lá, você tem que ter passado pelas fases. É igual videogame. Porque o básico só é básico quando você o domina. Enquanto você não domina o básico, para você é avançado. Então, para essa minha paciente, eu falei para ela, mas o básico para você não é básico, você não faz, para você é avançado. Depois que você tornar o avançado, que no caso é o básico, é o mais simples, depois que você passar dessa fase, a gente até pode pensar numa conduta super diferenciada, mas nesse momento, você está fazendo tudo errado. Se você está fazendo tudo errado, então a gente precisa ajustar as coisas para que eu consiga te levar para o lugar certo. Tratando a causa, né? Ajustando a dieta, aquilo que a gente falou. Nem todo mundo tem que restringir tudo, mas alguns têm, né? Então eu preciso saber quem é o paciente que tem que restringir e quem não. Qual é o paciente que tem que medicar, porque ela estava
usando medicação, né? E aí, não quero mais usar medicação. Não vai usar. Agora você vai usar. Depois a gente conversa com o gastro, mas vamos para a fase 2, né? Então vamos de pouquinho em pouquinho, porque senão, caraca, a gente não avança. E hoje em dia eu falo, né, que ser nutricionista é tão bom que todo mundo quer ser. Porque todo mundo tem um pitaco sobre nutrição. O jornal o Globo tem, o blog tem, o programa de TV tem, a tua amiga tem, a manicure tem, a fulana tem, o nutricionista tem, só que assim, poucos falam com propriedade. É tudo CRN positivo, ninguém é nutricionista, CRN positivo, né? Então, a gente tem que saber também a quem a gente dá ouvidos, né? Porque senão você tem mais ruído de comunicação do que informação de qualidade. Então, você ser também mais assertivo no tipo de informação que você escolhe, né, receber. E aí... E sabe que me preocupa também, Vaninha? Só uma observação que eu acho importante para a galera aí assistindo ou quem vai ver depois. No consultório é muito frequente você receber também as pessoas com preconceito com medicação, principalmente os neuromoduladores. Exato. E os neuromoduladores, previamente chamados de ansiolíticos, antidepressivos, muitas vezes eles devolvem qualidade de vida, melhoram sintomatologia clínica e são importantes para serem usados por um tempo. Tá? Pode ser que a pessoa precise usar por um tempo mais prolongado, pode ser que a pessoa precise usar um tempo mais curto, pode ser que a pessoa não precise utilizar, mas muitas vezes naquele momento é uma arma terapêutica fundamental, sabe? E eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso, porque assim, quando as pessoas falam, mas eu prefiro uma coisa mais natural, eu falo, olha, existe o tempo de cada um, o tempo de cada coisa e o tipo de manifestação clínica que cada pessoa apresenta. Tudo é químico. Tudo é químico. Se você vai usar um fitoterápico, a pessoa está perguntando o que são neuromoduladores. É o que eu falei, são os previamente chamados antidepressivos, ansiolíticos, são neuromoduladores. Hoje em dia a gente evita esse termo de classificar. São neuromoduladores, atuam no sistema nervoso autonômico e sistema nervoso central. Só que assim, essas medicações, para um determinado momento, às vezes é o seguinte, olha, eu estou vivendo um momento de vida que eu não consigo me autorregular. E a minha dificuldade em me autorregular é que me trouxe aonde eu estou. Então, vamos lá. O que eu posso fazer? Olha, nesse primeiro momento, é a história a pessoa estar se afogando e falar, não, querido, olha, bate a perninha nada, cachorrinho. Se você tem uma boia na mão, joga a boia para a pessoa, sabe? Deixa aquela pessoa melhorar. Então, às vezes, a pessoa vem sofrendo, ainda pelo sofrimento de correr o risco de ter que usar uma medicação. Então, quer dizer, o próprio sofrimento se amplifica, né? E se retroalimenta. E, cara, às vezes é necessário, naquele momento de desespero, você, cara, dá uma silenciada no teu sistema, entendeu? Enquanto isso, você vai fazendo o básico, começa pela base, como você falou, e pode ser que depois, beleza, aquilo ali vai saindo porque não vai fazendo mais sentido a partir do momento que você vai pulando de fase. Mas pode ser que num primeiro momento seja importante e pode fazer muita diferença, sabe? Eu acho importante quebrar esse preconceito, que às vezes a pessoa tem assim, meu Deus, não sei o que lá, mas eu vou ter que usar. Ok, mas pode ser que nesse momento seja necessário, faça. É o melhor que você pode fazer agora para você. Não fica se culpando por isso, sabe? E às vezes eu mesmo falo para o paciente, falo, olha, a gente precisa de alguma coisa aí, porque você está tão acelerada que eu não vou conseguir sozinha com chá, com cróculos sativos, com rodiola rosa, né? Então, quantas não foram as vezes que eu falei, pô, você não quer prescrever nada para me ajudar, não? Porque eu não vou conseguir. Sozinha eu não consigo, né? Então, assim, é justamente isso. Primeiro é cair esse preconceito, né? Porque é infundado, né? Porque antigamente a gente achava que quem tomava esse tipo de medicamento era maluco, né? Então, não, porque é maluco, não sei o quê. Então, existe realmente um grande preconceito, um tabu sobre usar neuromoduladores, mas hoje em dia a gente entende que no ambiente social que a gente vive, nas condições socioeconômicas, no país que a gente vive, com as incertezas, as inseguranças que a gente tem, mas todas as alterações genéticas e epigenéticas, a gente não consegue sozinho, né? E justamente para te devolver qualidade de vida o quanto antes, talvez seja necessário por um período, mas depois a gente desmama. Sabe, eu também vejo muito isso com Prazol. A gente sabe que a gente não tem que super prescrever Prazol, mas tem alguns casos que pontualmente vão precisar do medicamento.
E aí vocês passam o medicamento, elas falam comigo, não, mas eu não vou tomar porque eu sei que faz mal. Eu falei, então, mas você é um grupo específico, por determinado momento, vai se beneficiar do uso. Então, você usa o medicamento, a gente ajusta aqui as coisas que eventualmente podem sair ali do padrão ouro, né? A gente faz alguma coisa para microbiota, a gente dá vitamina e mineral, a gente ajusta a dieta. Mas agora eu preciso que você seja medicada, porque não tem como você continuar do jeito que você tá. A gente não vai conseguir avançar também, né? Então, existe muito o preconceito, né, com a questão do medicamento, e eu entendo porque a gente sabe que por muito tempo a medicina era basicamente medicar todo mundo, né? Ah, medica, toma, né? Distribuição de medicamentos, às vezes até sem necessidade, mas tem grupos de pacientes que realmente vão precisar, né? E aí é isso, né? Se curvem, né, a isso porque vai ser o melhor para você, né? Eu sempre falo isso, se curva o medicamento, agora ele vai salvar a tua vida. Depois a gente pensa num segundo momento, né? O ruim só é você pensar em só fazer isso. Eu Sim, sempre falo sobre isso. Falo, olha, o problema não é usar o prazol, o problema é você só parar, você parar aí. O sim. problema não é você usar um neuromodulador, o problema é você parar aí. Por exemplo, a pessoa está precisando de um momento, está extremamente ansiosa, não faz uma atividade física, não come direito, não dorme bem. Então, quer dizer, se você não faz o básico, o medicamento, tudo bem, você fala, ó, não estou disposto a abrir mão disso. Ótimo, tem público para tudo. Tem Uhum, pacientes que vão chegar e falar assim, eu não quero mudar nada na minha vida, eu quero tomar um remedinho que vai me melhorar. Beleza, existe esse público. Você sim, educa, porque somos educadores em saúde, você sim. chega e fala, olha, essa não é a melhor escolha. Se eu te disser, tome um medicamentinho e continue fazendo tudo que você faz, é mais ou menos como eu falar para um diabético, tome a insulina e coma açúcar. Óbvio que eu não vou falar isso, né? Então, a mesma coisa para uma pessoa que está passando por um problema de saúde, que ela vai usar um prazol, ou ela vai usar algo, inclusive um neuromodulador, ou vai usar um antibiótico, porque ela está numa baita de uma disbiose, então num baita de um supercrescimento bacteriano, que o melhor a fazer naquele momento é usar um antibiótico para diminuir aquela galera patogênica que está fazendo bagunça. E aí, você parar por aí não é legal. Tá, tudo bem. Depois de tratar o supercrescimento, o que você vai fazer? Nada? Não, você vai continuar cuidando do sono, da atividade física, da resiliência, da administração do gerenciamento de estresse. Então, quer dizer, o problema não é o remédio, o problema é parar no remédio e achar que não tem nada além do que isso. E tem muita coisa para se fazer, além, junto a isso, depois disso ou antes disso. Então, quer dizer, essas situações elas vão permeando ali todo o tratamento da pessoa. Tem momentos e momentos, e é assim. Eu vejo muito isso com o cibo refratário a tratamento, né? Geralmente é aquele cara que, claro que tem exceções, mas geralmente é aquele cara que só tomou o antibiótico. Não adianta, vai voltar, né? Então, não adianta muito. Você vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer o suplemento, vai ter que fazer ajuste de qualidade de vida e vai ter que fazer por um período maior do que 7 dias, 14 dias, 30 dias. Então, a gente vai precisar ajustar isso para que você não tenha uma cibo refratária, que ela volta, né? Então, nesse caso, a gente tem que tratar você por um período maior. Cris, deixa eu falar uma coisa. Já são 8 horas, falamos a beça. Quando eu tiver meu talk show no GNT, você vai ser figura carimbada, tá? Esse dia vai chegar, você há de lembrar disso, vai ser você e Paty. Mas tem uma pergunta aqui ótima, que eu acho que a gente pode responder, né, para fechar essa live. É possível tratar disbiose retomando hábitos saudáveis sem medidas específicas, como probióticos, dietas restritivas? O que você acha? Suplementos? Mas aí a pessoa vai fazer o quê? Nada? Isso eu não entendi. Retomando hábitos Porque assim, saudáveis, no tá, caso, né? mas por exemplo, retomar hábitos saudáveis. Por exemplo, se você pensar de uma maneira geral, comer maçã, pera, feijão, aspargos, damasco, é bom? É, mas para uma pessoa que fermenta mais pode não ser. Sim. Então, assim, de novo, a gente entra na história da adequação. Se você conseguir identificar muito bem identificado qual o gatilho que você tem, que pode estar associado, que é aquela história, né? Síndrome do intestino irritável. Tem quem pode, não tem quem quer. SIBO, tem quem pode, não tem quem quer. A Uhum. pessoa tem ali um passaporte que garante que ela consiga entrar na montanha-russa. Se ela vai entrar na montanha-russa ou não é outra história. Se ela vai entrar na montanha-russa e vai fazer o percurso inteiro é outra história. Então, assim, retomando hábitos de vida saudáveis, mas não necessariamente aquilo que é saudável ou adequado. Exemplo,
Uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável que está em crise, fazer abdominal para ela, o exercício de core é péssimo, ela piora muito o sintoma. Né? A Sim, Silvia mesmo fala muito disso, dependendo da fase que ela está. Ah, eu vou ter uma vida saudável, vou fazer atividade física. Ok, a gente sabe que endurance aumenta a permeabilidade intestinal. Numa pessoa em disbiose intestinal, vou correr, pode piorar o sintoma. pode. Então, assim, é tudo com ordem e decência. Você precisa avaliar qual é o timing que você está vivendo, o que está te desequilibrando e, muito possivelmente, o mais indicado seja o que é o hábito de vida saudável. É princípio de medicina funcional. Você incluir aquilo que está faltando e você retirar aquilo que está em excesso. E, principalmente, aquilo que está te adoecendo. Né? Sim. Então, assim, eu acho que se a pessoa conseguir identificar esse gatilho e retirá-lo e colocar aquilo que está faltando, beleza. Agora, se a pessoa não conseguir identificar esse gatilho, não vai ser suficiente, porque tudo que ela fizer não vai ser suficiente para tratar a causa do E problema. aí é a eterna frustração, né? Poxa, eu já como bem, como é que eu tenho uma questão intestinal? Eu já faço exercício, eu já durmo, né? Por que que as coisas não estão dando certo? Na minha prática, eu tenho 13 anos, né, de atendimento voltado assim para intestino. Eu diria que é muito difícil, né, o paciente que tem uma desbiose de fato, só com, eu vou comer bem, ele volte a ter saúde, né? Justamente pela especificidade da dieta que se dá em alguns casos. Às vezes a gente precisa de medicamento, às vezes a gente precisa de suplemento. Suplemento eu diria quase sempre, né? Porque na vida que a gente tem, a gente não consegue nem fechar a vitamina D na dieta, né? A gente não pega sol, a gente não come fonte, a gente nem a vitamina D tá dando pra gente dar conta. Quem dirá o resto, né? E você pega aquele paciente todo depletado, né? Não tem a ferritina 3, né? Ferro livre baixo, zinco baixo, magnésio baixo. E às vezes, numa dieta que contém ferro, numa dieta que contém magnésio, mas a absorção dele é péssima, né? Ele fala assim, gente, como é que pode? Tem a ferritina de 2, eu como carne todo dia. Né? Então, a questão aqui é, além disso, né? Assim, a gente precisa realmente de condutas mais assertivas ao invés de protocolos pré-fabricados, escutativa, peraí, deixa eu ver esse caso, como é que eu posso resolver. Eu gosto muito da frase tudo posso, nem tudo me convém. Posso comer maçã? Pode, mas é para você? Maçã é Uhum, saudável, mas é para você? Eu posso comer banana? uhum, Pode, mas é para você? Né? Então depende. Tem paciente que pode, tem paciente que não pode. Aí, quando a gente responde depende, parece até má vontade, né? Especialmente do uhum. nutricionista. Pô, má vontade, pode falar logo o que é para comer? Porque Fala logo, como ou não como, quanto? depende de tantas variáveis que para eu te dizer se pode ou não pode, eu tenho que saber o que é que você tem. A partir daí eu consigo te dizer sim ou não, né? Ou talvez seja um talvez, né? Peraí, vamos testar, vamos ver como é que você sente, qual é a dose, qual é a frequência, né? E aí a gente consegue chegar ali num denominador comum, porque tem ficado cada vez mais difícil pelo nível de especificidade das coisas que têm aparecido pra gente, né? E Sim, a gente filigrânea mesmo. pega Os pontinhos fora da esses. curva, como a Nete Marum fala. É o quê? Não ouvi. A Nete Marum fala, os pontinhos fora da curva. É. Chegam muitos, só outlier, né? Só a galera fora ali do normal, da média. Você fala assim, minha Nossa Senhora. E aí você pega aquele calhamaço de exame, eu já fiz tudo, nada adiantou. Aí você, caramba, então peraí, deixa eu avaliar para a gente tentar te entregar resultado. E um outro ponto importante que você falou, né, que eu gosto de falar sempre, é que o paciente está no centro do tratamento. A gente ilumina o caminho, mas quem caminha é ele. Eu te dou a mão, mas se você não caminhar, a gente fica no mesmo lugar. Então, Uhum. enquanto eu não trouxer autorresponsabilidade para o tratamento do paciente, a gente também não evolui. Não adianta todo o nosso conhecimento técnico se o paciente não está disposto a fazer o que tem que ser feito para alcançar o que ele diz que ele quer. Porque nem todo mundo que nos procura quer ajuda, né? Algumas pessoas querem se distrair mesmo e falar: não, eu fui lá na nutricionista, mas aí, tá vendo? Não deu certo. Então, eu sempre falo: não quero filantropia com o meu consultório. Para ir no meu consultório é para fazer. Eu quero gente decidida, que esteja disposta a fazer o que tem que ser feito como adultos que somos, né? Que entende a necessidade de respeitar os tempos e os processos, né? Perfeito. Isso aí. Olha, queria te agradecer, foi maravilhosa a live. A gente poderia ficar horas aqui conversando, que assunto é o que não falta, né? Especialmente quando fala de saúde intestinal.
Vou deixar a live salva, pessoal. Então, mandem essa live só para quem tem intestino. Quem não tem intestino não precisa assistir, mas quem tem intestino tem que ouvir o que a gente falou, porque pode mudar a vida e a qualidade de vida, porque conhecimento é poder, né? Então, se tem alguma coisa que a gente pode oferecer ao outro para mudar a jornada dele na Terra, e eu acredito que o Instagram é uma boa ferramenta até de cura, né? Uma vez que a gente dissemina o conhecimento de forma mais rápida, a gente levar esse conhecimento para um amigo, para um pai, para um familiar, faz com que mais pessoas alcancem a saúde, né? Então, super obrigada. Obrigada a quem estava aqui com a gente. A live vai ficar salva. Assistam quantas vezes vocês precisarem. Meu amigo, muito obrigada. Em breve vou em São Paulo, a gente se vê. Maravilha. Tá Obrigado, bom? Vaninha. Obrigado a todo mundo. Beijo grande. Beijo, tchau. Tchau, tchau.